podemos citar a Nike sem antes passar pelo seu criador. $8,000. We made a $240 profit. Today, his company Nike has grown in $30 billion in sales last year. Michael Jordan in the NBA. Phil Knight, como a maioria dos jovens, sem saber o que fazer da sua vida, foi para a Universidade de Oregon, onde estudou jornalismo e desenvolveu seu interesse em corrida. E foi lá que ele conheceu o treinador de atletismo Bill Bowerman, um famoso treinador nos Estados Unidos que havia treinado atletas olímpicos. Eles não sabiam na época, mas essa amizade se tornaria mais tarde a base da maior empresa esportiva do mundo. Depois dele se formar em jornalismo em 1959, Phil ainda estava muito confuso sobre o que fazer de sua vida. No fundo, ele queria se tornar um atleta, mas aos 24 anos, ele teve que admitir que o seu sonho estava morto. Apesar de todas as suas lições e treinamentos na faculdade, ele simplesmente não havia chegado no nível necessário para ser um atleta. E agora ele se sentia perdido. Phil até se alistou no exército e completou um ano de serviço, pensando que isso poderia lhe dar algum sentido, alguma direção, mas não deu certo. O Phil se matriculou na escola de pós-graduação em negócios da Universidade de Stanford, e ele finalmente encontrou sua vocação. Enquanto trabalhava em uma tarefa para inventar um novo negócio, Phil teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre, e em um pedaço de papel ele escreveu: será que os sapatos esportivos japoneses podem fazer o que os sapatos esportivos alemães fazem? E com essa pergunta ele lembrou sobre o impacto das câmeras japonesas tiveram sobre as alemãs e transformaram o mercado dominado pelos alemães. Phil percebeu como duas empresas japonesas de câmeras, a Nikon e a Canon, substituíram as câmeras alemãs que costumavam ser mais dominantes no mercado. E ele se perguntou se o mesmo poderia acontecer com os tênis de corrida. Naquela época, as duas empresas alemãs, Adidas e Puma, eram as principais marcas de tênis de corrida na América e tinham uma forte presença no mercado. Mas Phil ouviu dizer que os japoneses estavam experimentando alguns novos designs e também sabia que seria mais barato produzir os sapatos no Japão. Assim, Phil ficou extremamente atraído pela ideia de negócios e realmente começou a acreditar que havia uma grande oportunidade de negócio para importar sapatos japoneses para o mercado americano. E Phil, todo empolgado, apresentou isso para a sua turma na universidade, mas ninguém parecia ver dessa forma. Depois de se formar na faculdade de negócios em 1962, Phil voltou para a casa de seus pais. Um dia, Phil finalmente decidiu que não podia mais ficar esperando por uma oportunidade mágica. Então Phil e seus amigos decidiram fazer uma longa viagem ao redor do mundo. E a sua ideia de trazer sapatos japoneses para a América continuava. E assim que decidiu fazer essa viagem, ele logo pensou que no meio dela iria para o Japão, para ver se essa ideia maluca sairia do papel. E durante essa viagem eles conheceram muitas cidades europeias e até fizeram um mochilão pela Ásia. Phil e seu amigo então foram para o Havaí, e foi lá que as coisas mudaram. Depois de uma tentativa de vendas de enciclopédia dar errado, Phil resolveu ir embora e já sabia exatamente aonde ele queria ir. Em 1962, na cidade de Kobe, no Japão, Phil se deparou com um tênis de corrida em particular que chamou a sua atenção. A marca se chamava Tiger e os sapatos eram fabricados por uma empresa conhecida como Onitsuka. Os sapatos atendiam os dois principais critérios que ele tinha, que era claramente alta qualidade e ao mesmo tempo eram baratos. Phil gostou tanto do sapato que conseguiu ligar para os donos da marca de sapatos e marcar uma reunião. Antes de ir para a reunião, ele comprou uma cópia de um livro chamado Como Fazer Negócios com Japoneses e memorizou o máximo de informações que ele pôde. Apesar de Phil não ter nenhuma experiência no ramo, ele se apresentou na reunião como um distribuidor de calçados americano, que ajudaria a promover a marca Tiger nos Estados Unidos. Acontece que a Onitsuka já estava procurando uma forma de vender os seus sapatos na América. E por isso eles ficaram realmente empolgados quando Phil chegou com a mesma ideia. Eles ignoraram o fato de Phil ter acabado de sair da universidade
E apesar de ser recém-formado na casa dos 20 anos, sem nenhuma experiência real em administração de negócios, Phil tinha memorizado muitos fatos e estatísticas sobre o mercado de calçados americano a partir do seu trabalho na universidade. Ele continuou explicando o tamanho do mercado americano e como os tênis da Tiger, da Onitsuka, eram diferentes do que tinham nos Estados Unidos. A empresa japonesa estava tão interessada que basicamente começou a convencer Phil e perguntou se ele poderia ser o parceiro de distribuição nos Estados Unidos. E ao que Phil obviamente concordou. Então Phil pediu para eles enviarem algumas amostras para o endereço dele nos Estados Unidos. Numa manhã, 12 pares de amostras do Japão chegaram à sua porta. Phil ficou tão empolgado que foi ver o seu antigo treinador de corrida, Bill Bowerman, para mostrar os novos sapatos e para ver o que ele achava. Porque Bowerman era um atleta respeitado no mundo das corridas e sempre foi obcecado em melhorar os sapatos dos seus atletas. Uma coisa era certa, Bowerman realmente entendia do assunto quando se tratava de tênis de corrida. Surpreendentemente, Bowerman gostou tanto dos sapatos de amostra que ele se ofereceu para ser sócio comercial de Phil. Bowerman era basicamente o parceiro perfeito para se ter, porque ele tinha passado a sua vida na pista, junto com atletas, e era um dos treinadores mais experientes e respeitados dos Estados Unidos naquela época, e ele era obcecado com a construção dos tênis de corrida. Então, Phil e Bowerman concordaram em ser cofundadores da nova empresa Blue Ribbon Sports, e ambos investiram $500 cada em sua nova empresa. E todo esse dinheiro foi usado para encomendar mais 300 pares de sapatos do Japão a um preço de cerca de $3,33 por par. Phil também escreveu uma carta para o Onitsuka perguntando se a Blue Ribbon Sports poderia ser a distribuidora exclusiva desses sapatos Tiger no oeste dos Estados Unidos. Eles concordaram, os negócios pareciam estar prosperando e tudo parecia ótimo entre a empresa de Phil e a Onitsuka no Japão. Juntos, eles estavam criando uma parceria que trouxe um sucesso para ambas as partes. Mas o que Phil não sabia era que a Onitsuka planejava apunhalá-lo pelas costas. Phil organizou uma outra reunião pessoalmente com o representante da Onitsuka, um homem chamado Kitami, mas essa reunião foi estranha. Phil estava um pouco desconfiado que a Onitsuka planejava fazer parceria com outros distribuidores, e estava ficando cada vez mais claro que algo não estava certo. Então, quando o Kitami saiu da sala, Phil pegou uma pasta na sua maleta. E lá continha uma lista de 18 distribuidores de calçados esportivos nos Estados Unidos e um cronograma de compromissos para encontrá-los. Phil ficou indignado e os confrontou. E apontou que ainda havia um contrato em vigor por pelo menos mais um ano. No entanto, a marca japonesa deu um ultimato para o Phil. Ou eles compravam 51% da Blue Ribbon Sports, ou caso contrário, eles fariam acordos com outros parceiros de distribuição. Phil imediatamente rejeitou a oferta deles de comprar a sua empresa. Phil e Bowerman perceberam que perder a marca Onitsuka não era necessariamente o fim do mundo. Na verdade, seria uma oportunidade. Eles poderiam ser muito mais do que apenas um distribuidor. Afinal, o sapato mais vendido pela empresa de Phil e Bowerman era o Cortez, que Bowerman tinha desenvolvido. Além disso, eles não precisariam mais esperar pelos envios e poderiam fabricar quantos sapatos quisessem. Então, os dois cofundadores reuniram toda a equipe e começaram a trabalhar na criação de seus próprios sapatos originais, em vez de vender os sapatos Tiger da Onitsuka. Mas primeiro, eles precisavam de um novo nome. Inicialmente, Phil queria chamar a sua nova marca de Dimension 6, mas praticamente ninguém gostou desse nome. Então, Jeff Johnson, seu primeiro funcionário, teve uma ideia que surgiu de um sonho na noite anterior. Vamos chamá-la de Nike. E para quem não sabe, Nike é uma deusa grega que simboliza a vitória. Ele teve que admitir que a conexão com a vitória certamente fazia muito sentido para a marca esportiva, mas a verdade era que Phil mesmo não estava empolgado com o nome Nike no começo. Mas o problema era que eles estavam ficando sem tempo e precisavam decidir o nome agora. Eles precisavam de um logotipo. Então, eles contrataram uma estudante de design gráfico de uma universidade próxima, e ela criou o icônico swoosh. Ela recebeu apenas $35 por isso. Em 1971,
a empresa Blue Ribbon Sports oficialmente se tornou a Nike. E nesse ponto, a empresa já havia ultrapassado a marca de $1 milhão em vendas por ano. E a partir daí, a expansão da Nike disparou, por eles começarem a se tornar a marca esportiva mais famosa e reconhecida que conhecemos hoje. Uma outra virada de chave foi nas Olimpíadas de 1972. A Nike teve uma grande presença, o que lhe rendeu muita exposição a nível global. A sua receita aumentou rapidamente para 14 milhões em 1976 e depois dobrou em apenas um ano, chegando a 28 milhões em 77. Por volta desse período, Phil abriu novas fábricas ao redor do mundo e continuou investindo tudo o que tinha ganhado em crescimento, e estava funcionando. A Nike estava em um grande crescimento e eles não estavam apenas ganhando participação de mercado, mas também estavam se tornando rapidamente um símbolo de moda. No entanto, seu sucesso estava invejado por muitas marcas americanas que estavam observando atentamente, esperando só o momento certo de derrubar a empresa. As coisas pareciam estar indo muito bem para a Nike, as vendas eram incríveis, o boca a boca nem se fala. O único e pequeno problema que eles ainda tinham eram problemas de caixa, porque Phil estava pegando todo o seu dinheiro e reinvestindo para crescimento. Para ele era crescer ou morrer. E em uma manhã ele recebeu uma carta que mudou tudo. Era uma fatura do serviço aduaneiro dos Estados Unidos, dizendo que a sua empresa Nike devia cerca de $25 milhões. No início, Phil pensou que devia ser uma piada ou algum erro estranho. Se eles realmente devessem $25 milhões ao governo, eles iriam à falência naquele momento. Após algumas ligações, logo ficou claro que a fatura era completamente real, e a razão por trás disso era algo surpreendente e sinistro. O que havia acontecido era que os concorrentes americanos da Nike, a Keds, a Converse e algumas empresas pequenas estavam assustadas com a popularidade e o crescimento da empresa. Eles viram a Nike como uma ameaça que poderia excluí-los do mercado. Então eles enviaram representantes a Washington e fizeram um lobby no escritório aduaneiro para efetivamente impedir o crescimento da Nike, aplicando algo chamado de preço de venda americano, que essa é uma regra anterior à Grande Depressão, que se houvesse algum sapato fabricado por uma empresa dos Estados Unidos, qualquer importador de sapatos similar do exterior deveria pagar um imposto de importação equivalente a 20% do preço de revenda do concorrente. A ideia por trás dessa lei era promover o nacionalismo e essencialmente impedir que as empresas importassem produtos que poderiam ser fabricados nos Estados Unidos. Mas havia apenas uma opção, que era lutar. Phil contratou os melhores advogados que pôde encontrar e durante 3 anos brutais ele enfrentou o escritório aduaneiro e as empresas como Converse e Keds no tribunal. A Nike também produziu um comercial de TV contando a sua história e explicando o que estava acontecendo com eles, na tentativa de empolgar os seus clientes e obter o seu apoio. E isso funcionou. Os concorrentes da Nike e seus cúmplices no governo perceberam que a Nike iria lutar com todas as suas forças. E no final eles chegaram a um acordo de $9 milhões em vez dos 25 milhões que eles estavam pedindo. Phil ainda achava isso um absurdo, mas nesses 3 anos de batalha legal, a empresa cresceu tremendamente e as suas vendas atingiram a impressionante marca de $440 milhões anuais. Portanto, eles agora podiam se dar o luxo de resolver e deixar tudo isso para trás. Em 1980, a Nike se tornou uma empresa de capital aberto, o que efetivamente eliminou seus problemas de fluxo de caixa e permitiu que eles acelerassem ainda mais o seu crescimento. E Phil, como era o único proprietário de 46% da empresa, se tornou um homem muito rico. A partir desse ponto, a Nike se tornou cada vez maior. Phil assinou acordos com fábricas chinesas, tornando a Nike a primeira empresa de calçados americana autorizada a fazer negócio com a China. Eles também expandiram a venda para roupas, o que não apenas ajudou a ganhar mais dinheiro e atrair investidores, mas também lhes deu uma vantagem ao negociar acordos de patrocínio com atletas, pois agora podiam oferecer mais do que apenas sapatos. As celebridades que usavam a marca eram, na verdade, uma das chaves para o sucesso da Nike. Eles fecharam acordos com atletas novatos como Tiger Woods e LeBron James, em estágios iniciais de suas carreiras. E é claro, quando eles explodiram, isso impulsionou imensamente a popularidade da Nike. Embora seu patrocínio mais lucrativo tenha sido com Michael Jordan, eles perceberam seu potencial desde cedo e o contrataram para um acordo de patrocínio no início de sua carreira.
E conforme Jordan se tornava uma estrela, os Air Jordans passou a faturar centenas de milhões de dólares. Em 1986, a Nike ultrapassou a Converse e se tornou a maior marca esportiva da América. E é nesse ponto que as coisas mudam de aspecto para a Nike e sua imagem, porque por trás de todo esse sucesso havia um segredo muito sombrio. Um segredo que envolvia intimidação violenta, escravidão, assédio e trabalho infantil. E esse segredo estava prestes a ser exposto. Era 1991 e todos os que trabalhavam na Nike estavam tendo um dia normal quando o ativista trabalhista americano Jeffrey Ballinger publicou um relatório que quase destruiu com toda a reputação da Nike. Em seu filme Por Trás do Swoosh, ele afirmava que a Nike secretamente usava trabalho infantil e que a empresa explorava pessoas em países subdesenvolvidos. O vídeo afirmava que os trabalhadores nesses países eram forçados a viver em favelas ou perto de esgotos, onde compartilhavam banheiros e água para banho com mais de 100 famílias diferentes. Esses trabalhadores eram então amontoados em fábricas de muitas vezes que ficavam em prédios danificados, que representavam riscos de incêndio. Durante o horário de trabalho, eles eram privados de acesso à água potável e a banheiros. No final do dia, depois de passarem o dia todo trabalhando, recebiam uma miséria, uma quantia insignificante de 1,25 dólares. Em seguida, em 2001, um documentário da BBC revelou também o uso do trabalho infantil e más condições de trabalho em uma fábrica cambojana utilizada pela Nike. O documentário focou em 6 meninas que trabalhavam 7 dias por semana, muitas vezes 16 horas por dia. Todas essas alegações causaram muita reação negativa, com muitos estudantes e ativistas ao redor do mundo que fizeram protestos contra a Nike. Algumas pessoas pediram boicote a todos os seus produtos e várias universidades cortaram totalmente os laços com a marca de calçados. As vendas caíram e as ações da Nike despencaram 15%, e a empresa foi retratada pela mídia como uma empresa disposta a explorar trabalhadores e privá-los dos salários básicos necessários para se sustentar. Phil esteve sempre em uma posição que ele e a sua empresa eram os mocinhos, mas dessa vez, não. Em dezembro de 2021, o Centro Europeu de Direitos Constitucionais e Humanos apresentou uma queixa criminal contra a Nike e outras marcas, alegando que elas se beneficiavam do uso do trabalho forçado na China. Falando agora um pouco de marketing, em 2018 a Nike lançou um novo anúncio intitulado Sonhe Loucamente, com o ex-jogador Colin Kaepernick, com voz e rosto de sua nova campanha Just Do It. Colin postou uma foto em preto e branco do seu rosto com as palavras: acredite em algo, mesmo que signifique sacrificar tudo. Essa declaração fazia referência a uma controvérsia que começou em 2016, quando Colin desencadeou um escândalo político, ajoelhando durante o hino nacional dos Estados Unidos para protestar contra a injustiça racial e a brutalidade da polícia nos Estados Unidos. Muitas pessoas, incluindo o então presidente Donald Trump, afirmaram que Colin estava desrespeitando a bandeira e o país. A parceria da Nike com Colin foi controversa e, para dizer o mínimo, os preços das ações da Nike despencaram 2,5% e muitas pessoas nos Estados Unidos destruíram seus próprios sapatos da Nike, declarando boicote à empresa. Mas algo interessante aconteceu. Muitas pessoas começaram a comprar e usar produtos da Nike como uma amostra de apoio. Graças a essa jogada de marketing controversa, a Nike recebeu mais atenção do que nunca e quebrou muitos recordes, ganhando 6 bilhões de dólares em valor de marca e 163 milhões de dólares em mídia. E essa não foi a primeira vez que a Nike aproveitou as controvérsias para ganhar mais dinheiro. Em 1988, a Nike lançou sua primeira campanha, Just Do It, e a campanha abordava o tema do preconceito pela idade, apresentando um corredor de maratona de 80 anos que corria 17 milhas todas as manhãs. E depois disso, todos se perguntam o porquê a Nike assume riscos em anúncios sabendo que criarão alguma controvérsia.
Bom, essa realidade é que a Nike possui uma equipe de marketing experiente que avalia os riscos versus a sua recompensa e toma uma decisão calculada. Fica claro que essas campanhas publicitárias desempenham um papel enorme de sucesso na empresa. Entre o lançamento da primeira campanha Just Do It de 1988 até 1998, a Nike aumentou as vendas de 800 milhões de dólares para 9,2 bilhões. E isso mostra o risco versus a recompensa de uma decisão tomada calculada. A trajetória de Phil Knight é notável, começando como um garoto inexperiente até se tornar o CEO da maior marca esportiva do mundo.